Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí, tá bom? Como você já sabe, pra no final você não esquecer, tá bom? De deixar o seu like. Se você por acaso assiste os vídeos aqui, mas não é inscrito, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele para automaticamente você já estar inscrito aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Deixe seu comentário aqui ao longo do vídeo, falando o que você achou desse devocional, o que ele trouxe ao seu coração. Gosto muito de ler os comentários de vocês e compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir. E bora pro nosso devocional de hoje. E o que eu gostaria de falar com vocês hoje é curados para curar. O que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e vocês podem se identificar muito com o que eu vou falar, ou podem até se lembrar de algumas pessoas também, porque a gente sempre se lembra, né? Mas com certeza essa palavra, né, ela precisa alcançar o nosso coração primeiro, para também depois alcançar outras pessoas. E eu tava vendo programas de televisão esses dias, onde você via nitidamente que as pessoas, elas estavam muito machucadas. E as pessoas, elas constantemente estavam falando das suas frustrações e das suas feridas nesse programa, né, de televisão. E aí, uma coisa que eu reparei muito, né, que eu percebi que foi uma coisa assim que não tinha como não perceber, é que todas as pessoas, elas sempre ficavam falando do passado delas. Ah, porque a minha família veio de não sei aonde, a minha família, eu não tive paz, eu não tive amor, eu não tive carinho, eu não tive atenção, enfim. Todas essas coisas, elas são realmente muito ruins, né? Principalmente para quem vive, quem passa por essas situações. Claro que a gente nunca vai ter muita propriedade para falar de algo que a gente não passou. Mas uma coisa que eu tirei de lição do que essas pessoas estavam falando sobre as feridas delas é que realmente só tinha feridas, não tinha cura ali. Porque eu e você podemos falar sim das nossas feridas, daquilo que a gente já sofreu, até porque isso pode ajudar outras pessoas. Mas é diferente quando você fala de algo que você já foi curado. E é diferente, então, quando você fala de algo que você ainda está ferido, que ainda há uma ferida aberta, que não foi cicatrizada ali. E aí o que eu percebi é que constantemente, né, nessa questão, nesse programa, as pessoas, elas faziam coisas que machucavam as outras e falavam assim, ah, eu sou assim, eu vivo assim, eu falo dessa forma, eu me comporto dessa forma, eu trato você dessa forma porque eu fui ferida, porque eu fui machucada. E aí a pessoa sempre fica lembrando de coisas lá do passado. Como eu falei, isso existe na vida de todo mundo, de formas diferentes, mas existe. Eu quis gravar esse devocional e justamente sobre esse título, Curados para Curar, porque quando você e eu somos feridos em alguma área, nós podemos ser curados relacionado a isso, para poder também ser um instrumento para curar outras pessoas, ou simplesmente ficar com aquela ferida ali. Todo mundo tem alguma ferida, todo mundo já sofreu alguma coisa, mas o que você faz com isso é que mostra essa diferença, vamos se dizer. Você pode buscar a ajuda de diversas formas para ser curado disso, ou você pode continuar se fazendo de vítima, porque infelizmente não tem como a pessoa que foi curada, ela só ficar falando assim, ah, eu sou dessa forma, ficar se justificando demais. Quando alguém se justifica demais e fica lembrando daquilo que já aconteceu, é porque aquela pessoa não foi curada. Então, em tudo na nossa vida, a gente pode escolher ser curado ou não daquilo. Por pior que tenha acontecido, por pior que tenha sido a situação. Principalmente, que é algo que eu tava pensando, principalmente quando a gente diz conhecer a Cristo. Porque se você for olhar pessoas da Bíblia, situações que aconteceram ali com algumas pessoas, que você fala, como que essa pessoa venceu isso? Como que essa pessoa conseguiu superar isso? E você vê que é Deus na vida da pessoa, que é Deus que sustentou, que ajudou. E isso acontece na nossa vida. Só que se a gente só fica tentando lembrar daquilo que nos feriu ou das pessoas que nos feriram, a gente nunca vai ser curado sobre aquilo. E outra coisa que eu percebi muito é que, além de você não ser curado, você vai começar a ferir outras pessoas. Tem até uma publicação que eu vi há muito tempo atrás e ela sempre fica aparecendo assim, talvez vocês já viram também, é que fala que se você não for curado, você sempre vai sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver com a sua dor, ferida, né? E isso é verdade.
Se você não for curado disso aí que você sabe que você precisa ser curado, tanto emocionalmente, frustrações, enfim, relacionamentos que você já teve, ou ferida com seus próprios pais, ou irmãos, enfim, alguém da família, ou em algum outro ambiente que você sofreu algo que até hoje você se recorda disso, se você não for curado em relação a isso, você vai machucar outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Você vai machucar os seus filhos, você vai machucar até as pessoas da sua família, você vai machucar o seu cônjuge, você vai machucar você mesmo e vai machucar outras pessoas que realmente não teve nada a ver com isso que te aconteceu. As pessoas feridas, elas geralmente ferem outras pessoas. E às vezes inconscientemente a pessoa ela age de uma forma que ela tá ferindo outra pessoa, ela até age de uma forma que outra pessoa fez aquilo com ela e ela age da mesma forma, mesmo ela não gostando, mesmo ela sabendo que aquilo machucou ela. Então nós precisamos se atentar a isso. Questão de você sempre vai machucar outras pessoas. Pensa numa fruta, numa fruteira. Quando começa a apodrecer uma fruta ali, você vai ver que rapidamente outras frutas começam a apodrecer quando elas estão ali juntas. Então pensa você, se você é uma fruta e você está totalmente ferido, qualquer coisa que seja, que já aconteceu na sua vida, se você não se curar, você vai começar a apodrecer outras pessoas. Essa palavra é forte, mas isso te faz entender o quão sério é quando você não é curado sobre isso que aconteceu com você. Quando você deixa com que a situação que aconteceu na sua vida, seja ela quando você era mais novo, seja ela depois de mais velho, enfim, quando você não é curado, o poder de uma certa forma que isso tem de apodrecer o ambiente que você está, apodrecer os seus relacionamentos. E de fato, quando você olha, você às vezes não entende por que seus relacionamentos são ruins, por que a sua vida em si, os seus pensamentos são ruins, mas é porque você tem feridas que estão abertas e que se elas não forem curadas por Deus, também com a ajuda, né, de outras pessoas, você sempre vai ser uma pessoa tá podre, sabe? A mesma coisa se você tem uma ferida aberta, uma ferida literalmente aberta. Se você deixa ali, se você não limpa, se você não faz um curativo, vou pegar bicho, sabe? Até começa a aparecer bicho. Olhe pra você ver, sabe? Eu tô fazendo essa comparação porque é verdade. Mesmo que você não perceba, isso acontece. O que eu quero falar também é que você precisa tomar uma decisão de ser curado. Não adianta você assistir esse vídeo, não adianta outras pessoas falarem com você, olha, você precisa procurar ajuda, olha, você precisa orar sobre isso, você precisa ser curado sobre isso, porque você tá machucando outras pessoas, porque você tá vivendo uma vida assim, você precisa ser curado. Não adianta outras pessoas falarem. Até pode ter algum efeito, claro, mas se você mesmo não escolher ser curado, não decidir ser curado, a cura, ela não acontece. E aí você pode pensar assim, ah, Lorena, mas eu acho que Deus não quer que eu seja curada em relação a isso. Te fazer pensar, assim como eu também lembrei, de algumas pessoas na Bíblia, que quando Jesus estava passando, essas pessoas, de alguma forma, elas quiseram ser curadas. E elas tiveram atitudes para que Jesus as curasse. E você pode pensar assim, ah, mas Jesus sabia que aquela pessoa estava enferma. Jesus sabia que o filho de fulano tinha morrido, como a gente lê ali em algumas histórias da Bíblia. Mas Jesus não foi ele que tomou a iniciativa e falou, eu sei que aquela pessoa tá doente, eu vou lá curar ela, porque eu posso curar. A pessoa é que teve a iniciativa de falar, eu preciso de cura, pro próprio Jesus. Se eu não me engano, foi o cego Bartimeu, acho que foi, que Jesus perguntou, e perguntou para outras pessoas também. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia que ele estava cego? Jesus não sabia que a pessoa estava enferma? Claro que sabia. Mas Jesus esperou. Você quer ser curado? Porque quando você for curado, vão existir outras situações que vão acontecer também. A pessoa é cega, ela vai voltar a ver, começar a ver as coisas, enfim, vai ter outros desafios na vida. Mas o problema ali da pessoa, naquele momento, era ser cego, por exemplo, ou era outra doença. Mas o próprio Jesus perguntava para a pessoa, o que você quer que eu te faça? Então, Deus pode estar perguntando para você hoje, o que você quer que eu te faça em relação a isso? Você quer ser curado em relação a isso? Se Jesus estivesse hoje na sua frente e falasse assim, você contasse essa situação para ele, você contasse histórias
assim, que já aconteceram com você há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que as pessoas te feriram. Enfim, você contasse tudo da sua vida, o que tá acontecendo, o que tá, sabe, o que você não gosta, enfim. E Jesus te perguntar se você quer ser curado em relação a isso. Essa questão emocional, você quer ser curado? Esse problema que você tem, você quer ser curado? Se a sua resposta for, eu quero ver, como o cego disse, ou eu quero ser curado em relação a isso, Jesus, ele pode te curar. Mas o problema é que às vezes eu e você, nós não estamos querendo ser curados. Nós só estamos querendo falar daquilo que já aconteceu, daquilo que já nos feriu. Ou falar, não, aquela pessoa fez isso, isso, isso comigo lá em 1900 e bolinha. A gente só quer falar, só quer ser vítima nesse sentido, de só falar o que já aconteceu. E de justificar o jeito que a gente age, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente trata as pessoas, justificando aquilo que nos feriu. Mas aí Jesus volta e pergunta, você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Você quer ser curado ou não? Qual que seria a sua resposta? Você continuaria dando desculpas e justificativas ou você seria curado? Porque você tomaria uma atitude de simplesmente querer ser curado disso, querer ser livre disso e viver uma vida que você possa ser realmente livre dessa situação, desse peso, desse fardo que um dia realmente te aconteceu. Então, mesmo sabendo da condição da pessoa, Jesus perguntava para ela primeiro, você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Ele não simplesmente ia lá e curava. Precisava ser uma decisão, uma escolha da pessoa, sabe? Isso poderia, com certeza, gerar um testemunho para a pessoa, de pessoa conseguir ajudar outras. Mas ela precisava decidir ser curada. Então, hoje, através desse devocional, pense nas coisas que você ainda conta e que te machucam, que te trazem peso, sabe? De alguma forma, mas hoje também decida ser curado. O processo da cura, às vezes, demora um pouco. Às vezes, Deus vai usar pessoas para poder curar você nesse processo, que às vezes você não vai gostar de algumas coisas, mas vai ser necessário para te curar. Deus vai falar com você mesmo através da palavra, através de vídeos, enfim, músicas, enfim, tantas formas para poder te curar. Mas você precisa decidir ser curado. Não é alguém que tem que tomar essa decisão por você. É simplesmente você. Então, hoje, decida e faça essa pergunta para você mesmo. Você quer ser curado? Eu quero ser curado disso que já me aconteceu? Que foi ruim? Foi. A pessoa me machucou? Sim. Mas eu quero ser curado em relação a isso? Ou eu quero viver a vida inteira só reclamando, só questionando, só dizendo, eu sou assim porque isso aconteceu. Eu sou assim porque me fizeram isso. Qual que é a sua escolha hoje? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha abençoado vocês esse devocional, tá bom? Como eu disse, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que esse devocional falou com você, tá bom? O que veio na sua mente durante esse vídeo. E eu te espero num próximo devocional, se Deus quiser. Tchau!